de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Os mosquitinhos já começaram desde cedo, né? Eu acho que nós temos que pregar para os mosquitos para eles se converterem. Isso é falta de conversão, falta de santidade. Mas isso é uma coisa. Uma vez nós estávamos no Amazonas, em Manaus, e estávamos num encontro grande perto da floresta amazônica. Estava o Padre Jonas, o Eugênio Jorge, e entrou uma nuvem de pernilongo daqueles da floresta, aqueles que o pessoal que pesca conhece bem que tipo de pernilongo é esse, aqueles que fica preto na gente, e uma nuvem dentro de um barracão que estava aberto, um barracão um pouco maior que esse, e ninguém conseguia ficar dentro do barracão, nem muito menos pregar, porque se abrir a boca, os mosquitos entravam dentro da boca, uma nuvem preta mesmo. O Padre Jonas passou a mão na Bíblia e falou assim: em nome de Jesus Cristo, por favor, volte para o seu lugar, que agora nós estamos pregando o Evangelho aqui. Sumiu tudo. Não devemos fazer isso, gente. Isso é falta de fé. O mosquitinho está enchendo o saco, é falta de fé. Se a gente tivesse fé, mandava eles embora. Mas não adianta, eles são teimosos, são tudo ateu, entendeu? Eles não creem, então não adianta. Eu quero concluir nossa meditação dessa liderança sobre santidade, a Gaudete, famosa, a partir da Gaudete, com um texto que é bem conhecido nosso, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Pegando o contexto inteiro, o que nos interessa efetivamente é o chamado à santidade, mas vamos apanhar o contexto. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13, e o que nos interessa é o capítulo 15, no versículo 15. Então diz assim: por isso aprontai vossa mente, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso proceder. Aqui é uma coisa muito interessante, porque São Pedro levanta algumas questões. Ele fala que a santidade, na realidade, se concretiza no nosso modo de proceder. Nós começamos a nossa meditação falando daquele texto de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos foram chamados a pregar um modo de vida, um estilo de vida, um modo de proceder. Portanto, a santidade não é simplesmente uma coisa teórica, mas é algo que implica a nossa vida. E aqui está escrito claramente isso, né? Assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todo o vosso proceder. E esse ser santo em todo o nosso proceder é um processo de transformação. Tornai-vos santos em todo o vosso modo de proceder. Nós já sabemos que esse tornar-se santo não é só um esforço de nossa parte, ou resultado de um esforço de nossa parte, mas é, sobretudo, resultado da nossa cooperação com a graça de Deus, com o Espírito Santo, que vem nos santificar. Mas esse chamado, essa vocação de tornar-se santo em todo o nosso proceder, antecedente a ele, existe uma outra palavra que São Pedro nos dá: como filhos obedientes. Obediência. Não moldeis vossa vida, não conformar a sua vida, não fazer a nossa vida moldada pelas paixões de antigamente. As paixões que não são de Deus, os objetivos ligados ao nosso bem-estar, ligado somente à nossa natureza humana, sem consideração nenhuma às coisas da eternidade de Deus, que essa paixão
é resultado da nossa ignorância. Da nossa ignorância. Então, São Pedro ajunta aqui um monte de coisa importantes para nós compreendermos essa santidade que o Papa nos chama nessa sua exortação apostólica. Grosso modo, nós encontramos aqui nesse texto de São Pedro 2 modos de viver. E exatamente a conclusão da carta do Papa Francisco faz isso também. Ele apresenta, então, 2 modos de viver. O homem pode viver segundo suas paixões e o homem pode viver segundo Cristo. Isso é de nossa escolha. É de nossa escolha. Porque nós temos que entender que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma imposição, é uma proposição. Se fosse uma imposição, nós não seríamos livres, mas é uma proposição. Por isso, ao aceitarmos a proposta do Evangelho, nós estamos assumindo a nossa liberdade, porque ele veio para nos tornar livres e não para nos levar à escravidão. Portanto, quando a gente entende a vida cristã como uma série de coisas que nos é obrigada, na realidade nós não entendemos o Evangelho. O Evangelho nos é proposto um modo de vida melhor do que o outro modo de vida que é proposto pelo mundo, esse conjunto de valores, de cultura, de civilização que não é cristã, que não é de Deus, é resultado do homem. Numa visão de Santo Agostinho, é Babel e Jerusalém, a civilização humana construída pelos próprios homens com a finalidade de edificar um nome para si, e a civilização de Deus, a cidade de Deus, construída por Deus no coração dos homens, com a cooperação dos homens, que é Jerusalém. Então, viver conforme as paixões é viver conforme a construção nas nossas próprias mãos. E viver segundo Cristo é viver conforme a proposição do Evangelho. É uma proposta, não é uma imposição. O que seria, então, primeiro, viver segundo as nossas paixões? Fruto de nossa ignorância. Fruto de nossa ignorância. A nossa ignorância se manifesta fundamentalmente no pecado. O pecado é a ignorância de Deus. É a ignorância das intenções de Deus. É a ignorância da experiência de Deus. É não querer absolutamente perceber Deus em sua vida. O que seria esse pecado? Que é fruto da ignorância e que nos leva a viver segundo as paixões. Primeiro, é viver atribuindo a nós mesmos a nossa salvação. Nós já vimos ontem que o homem não se salva. É impossível o homem se salvar. Sem a graça o homem não se salva. Mas o homem acredita que é possível se salvar. Então ele cria para eles mecanismos de salvação, mas que não o arrancam da situação que ele está, que é a situação de pecado. Porque nós não somos capazes de acrescentar à nossa vida um segundo qualquer. Nós não somos capazes. Para não entrar no discurso calvinista que fala que o homem é incapaz do bem de qualquer jeito, e que tudo aquilo que ele tem de bom é somente Deus que realiza nele, não é bem isso. O homem também é bom. Também tem coisas boas que lhes foram dadas por Deus, só que tem que o homem não atribui a Deus a sua bondade. Então, querer realizar a sua própria salvação, querer resolver o seu próprio problema, o homem não consegue. Por isso, a única maneira do homem realizar a sua salvação é negar a Deus. Porque se ele entende Deus em sua vida, ele sabe que ele é chamado à transcendência, ele é chamado à eternidade. Então, a única forma dele admitir que ele é capaz de se salvar é negar a Deus. Porque aí ele reduz a vida à temporalidade, reduz a vida ao dia a dia, reduz a vida a esse tempo. Mas se ele admite que existe uma eternidade, então ele sabe que ele não pode se salvar. A raiz do ateísmo é exatamente atribuir ao homem a razão ou a sua própria salvação. Isso é a negação de Deus.
O pecado que nos leva a viver segundo as paixões é também resultado da nossa autossuficiência, achando que nós nos bastamos. E isso nos leva ao fechamento ao irmão. Porque quando eu me fecho ao outro e acho que eu me basto e eu sou o centro, o meu umbigo é o centro do universo, eu me fecho às relações fraternas, eu me fecho à fraternidade. Aí o outro que faz parte da minha vida, o outro que é um elemento importante na minha formação e na construção de minha personalidade, o outro passa a ser um instrumento utilizado para a minha satisfação. E eu passo a ter relações puramente pragmáticas, aquelas que me são lucrativas. E aí, moral, politicamente correto, porque as relações humanas não têm mais o papel de edificar, de construir a minha realidade humana, a minha realidade, a minha personalidade. Gente, eu me defino em relação ao outro. O outro me ajuda a ser o que eu sou. Porque o outro é que vê como eu sou. Como é que você está? Você sabe como é que você está agora? Eu sei. Porque eu estou olhando para vocês. Quem sabe quem você é, como você está agora, é quem pode olhar para você. Isso é você. Isso não é você, isso é o outro. Olha para o seu irmão, vê como ele está. Tem uns que estão amassados ainda, né? Outro elemento desse pecado, que é fruto da ignorância e que nos leva a viver segundo as nossas paixões, é a autogestão. Achar que nós somos os responsáveis e que nós podemos fazer o que nós quisermos. Que a liberdade está em fazer o que eu quero a partir dos meus sentimentos, meus desejos e minhas necessidades. Então, quando eu me torno autogestor, quando eu me torno o dono de minha própria liberdade, o dono de mim mesmo, sem mais ninguém, eu me rebelo contra a vontade de Deus. Porque eu não admito que alguém possa ter uma vontade sobre mim. Porque a minha vontade é que vale. Aqui está a raiz da discussão a respeito da liberdade. O que é ser livre? Cristo nos libertou para a liberdade. O que é ser livre? É viver ao léu das próprias paixões? Gente, o animal é escravo de seus instintos. Porque o animal é escravo dos seus instintos, ele, para preservar a liderança do rebanho, ele mata seus filhos. Para sobreviver, ele come seus filhos. Ele é escravo dos seus instintos, porque ele faz tudo aquilo que ele quer. A liberdade não está nisso. A liberdade está em admitir que existe sobre nós uma vontade soberana e que nos chama a ser livres na medida que nós aderimos a essa vontade. Porque essa vontade soberana é a vontade do amor sobre nós, que é Deus. Então, quando nós nos tornamos autogestores, achando que a liberdade consiste em agir como nós queremos, sem prestar contas ou sem aderir a uma vontade superior a nós, nós nos colocamos em rebeldia a Deus. E aí caímos na ignorância do nosso pecado. Viver segundo as paixões, frutos de nossa ignorância, é se fechar ao amor. Essa é uma outra raiz. É se fechar ao amor. Porque o amor é difusivo, já diziam os antigos. O amor é para o outro, se realiza na medida que eu desejo bem para o outro. Porque é assim que Deus nos ama. Deus deseja o bem para nós. Deus é amor porque quer o nosso bem.
apesar de nossas rebeldias. Se nós nos fecharmos ao amor ao outro, que esse amor ao outro é necessário para que a gente possa expressar o amor a Deus, nós começamos a viver de acordo com nossos interesses, para o nosso bem. E isso é a ignorância que nos leva a esse caos da sociedade que nós estamos vivendo. Como eu dizia ontem, a raiz desses nossos problemas todos é o pecado. E o pecado é fruto da ignorância em relação a Deus e seu projeto. O que é a raiz da ignorância? A raiz da ignorância é a falta de fé. A fé é entendida como uma adesão livre a Deus. A fé é não entendida somente como um conjunto de doutrinas e verdades reveladas, mas sim como uma atitude de vida, como um modo de viver em relação a Deus. A raiz da ignorância é a falta de fé. São Paulo, na sua carta aos Romanos, vai falar isso. Tudo aquilo que não procede da convicção, tudo aquilo que não procede do conhecimento de Deus, tudo aquilo que procede da ignorância de Deus é pecado. No seu mais real sentido. E não no sentido que muitas vezes nós temos desses atos que fazem parte dessa rebeldia toda contra Deus. E é onde que nasce essa falta de fé, ou seja, onde que nasce essa ignorância. São Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, eu queria tomar com vocês, é um texto muito bonito, fala de onde que nasce. São Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 18. Quando ele fala da vida nova e a vida antiga, ele volta novamente a essa questão do comportamento. No versículo 17, Efésios 4, 17. Ele volta novamente a essa questão do comportamento. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor. São Paulo aqui está apertado com alguma coisa. Eu vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os pagãos por sua mentalidade fútil. Não se comportem mais como se comportam os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem a Deus. E se nós observarmos a nossa sociedade contemporânea, nós estamos voltando para o paganismo, porque o homem hoje desconhece Deus. Conhece deuses e deusas, mas desconhece a Deus. Por sua mentalidade fútil. Eles têm a inteligência obscurecida e são alheios à vida de Deus por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações. Eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância que é produzida neles pela dureza de coração. A ignorância nasce do coração duro. O coração duro é o coração resistente a Deus, resistente à revelação de Deus, é incapaz de ver as obras de Deus. Coração duro, empedernido. Interessante que quando a gente vê o Velho Testamento, a profecia sobre o Espírito Santo, vai falar: arrancarei do teu peito o coração de pedra, empedernido. Colocarei aí um coração de carne, e nesse coração de carne colocarei meu Espírito. O que impede nós vivermos a vida de Deus é a nossa ignorância. O que impede, então, de ter a vida de Deus em nós pela nossa ignorância é o nosso coração duro, empedernido, por nosso fechamento no amor, por nosso desejo de autogestão, por nossa autossuficiência,
por achar que somos salvadores de nós mesmos. E vejam que o que doía no coração de Jesus Cristo eram os corações duros. Eram os corações duros. Os fariseus eram aqueles que tinham o coração duro. Não eram aqueles que desconheciam as leis de Deus, mas aqueles que tinham o coração duro. Esse fechamento, essa autossuficiência, esse coração duro, gera dois comportamentos que estão embutidos aqui nisso que São Pedro e São Paulo estão falando. Dois comportamentos. O primeiro comportamento é a idolatria de si mesmo. É o amor excessivo à própria vontade. É o egocentrismo absoluto chamado filáusia. O homem se torna, então, o Deus de si mesmo. E nós vemos como nós somos tendentes a fazer do homem um Deus. E segundo comportamento que é gerado por esse coração duro é a insensatez, a falta de senso. A insensatez dos fariseus que acreditam que são capazes de controlar tudo através das leis, ou a insensatez dos alienados que não querem assumir responsabilidade diante da proposta de Deus. Nós não podemos viver, então, como idólatras de nós mesmos e não podemos viver como insensatos, desconhecendo a proposta de Deus. E esse é um jeito de viver. E esse jeito de viver é viver segundo as paixões que são fruto de nossa ignorância. E todos nós corremos esse risco. Mas existe uma outra maneira de viver. A outra maneira de viver é viver segundo Cristo. E viver segundo Cristo é viver a vida santa. É viver a santidade ao qual nós somos chamados. Porque nós somos chamados à santidade em Cristo Jesus. Nós já vimos esse texto ontem. Aí mesmo na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4. Nós já vimos isso ontem. Nele, Deus nos escolheu, nele, Jesus Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros e íntegros diante dele no amor. Aliás, sermos santos e íntegros é uma redundância. Sermos santos e íntegros nele no amor, diante dele no amor. Esse é o desígnio de Deus para nós. Somos chamados a viver a nossa santidade em Cristo. Nós somos chamados a viver a vida de Cristo, porque a vida de Cristo é a vida santa. São Paulo vai retomar esse assunto em outros lugares, mas um lugar muito interessante que ele fala sobre isso está na carta aos Romanos, no capítulo 14. Quando ele fala, é um texto impressionante. No versículo 7 do capítulo 14, ele fala: ninguém dentre vós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Ninguém dentre nós, ele está falando, nós cristãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo, ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. São Paulo aos Romanos 14, 7. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Portanto, nós somos chamados a viver para o Cristo. Como é que a gente sabe que nós estamos vivendo para o Cristo? Ou seja, que nós estamos vivendo a nossa vida santa? É só perguntar: o que eu estou fazendo, ou o que eu vou fazer, é para Cristo? Aí você fala assim: poxa vida, mas eu tenho que trabalhar. Está escrito: quer comais, quer bebais, tudo é para Deus. O seu trabalho está em Cristo?
O que você faz é para Cristo? A sua família é para Cristo? O seu namoro é para Cristo? A sua profissão é para Cristo? O seu projeto de vida é para Cristo? Ou é para você mesmo? Vivemos para Cristo? Cristo tem que ser o tudo de nossa vida. Por isso São Paulo vai falar aos Filipenses: para mim o viver é Cristo. Vai falar aos Gálatas: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Viver segundo Cristo é viver para Ele. Viver a santidade em Cristo Jesus é viver para Ele. Em tudo. Alguns de vocês conheceram aquela senhora que veio com o Padre Douglas aqui. Vocês conheceram aquela senhora? Aquela doida de pedra. Aleluia! Glória a Deus! Conhece aquilo? O Padre Douglas, nós estávamos gravando uma coisa lá na TV, o Padre Douglas estava falando assim: tá, mas ela não tem jeito. A gente viaja, ela vai ao banheiro e faz: oh, glória a Deus, eu estou fazendo xixi para a glória de Deus. Você não chega tanto, né? Por favor, né? Mas aquela lá é doida, né? Aquela lá não regula bem. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para Cristo. O projeto de Deus é recapitular todas as coisas em Cristo. O que é esse recapitular todas as coisas em Cristo? Colocar Cristo como cabeça de todas as coisas. É para Ele. Portanto, quando eu estou cansado, eu tenho que entender que o meu cansaço é para Cristo, porque eu me cansei trabalhando para Cristo. Se eu estou no sofrimento, eu tenho que entender que o sofrimento, como consequência de minhas escolhas, porque eu fiz escolhas para Cristo, então o meu sofrimento não é sofrimento, é martírio. Porque a vida só tem significado em Cristo. E viver para Cristo é não viver conforme as paixões, é não viver para o mundo. Viver para Cristo é aceitar o martírio do dia a dia. Essa vida para Cristo se assemelha à vida de Jesus Cristo em duas coisas. A vida de Jesus Cristo é uma vida marcada por dar a vida pelo amor. Jesus Cristo viveu para o amor. Doou a si mesmo. Portanto, viver a vida em Cristo é dar a vida por amor, porque foi assim que Ele fez. A doação de si mesmo. Nós perdemos a oportunidade de dar a nossa vida para Cristo, e todas as vezes que nós trabalhamos para nós mesmos, todas as vezes que nós buscamos a nós mesmos. E dar a vida para Cristo não aliena a gente de nossa própria vida. Não aliena a gente de nossa própria humanidade, porque nós seremos santos vivendo a vida cristã na vida humana. Nas suas limitações, nas suas vicissitudes, nas suas necessidades, mas o sentido é Cristo. Portanto, viveremos a vida de Cristo na medida em que nós passarmos a nossa vida no amor, dando a nossa vida por amor. Quando nós chegarmos no final de nossa carreira, a gente pode olhar para trás e falar: olha, me esforcei o tempo inteiro a dar a minha vida por amor, a amar. Isso vai justificar a nossa existência. Aí nós estaremos tranquilos para nos apresentar diante daquele que veio na nossa frente e fez isso. Essa vida para Cristo, essa vida cristã, essa vida de santidade, é também uma vida de renúncia a si mesmo.
não correr atrás dos seus próprios projetos, mas correr atrás dos projetos de Deus na nossa vida. É interessante, né? Porque as pessoas falam assim, renunciar a nós mesmos, então eu tenho que não me considerar mais. Não, renunciar a nós mesmos é buscar realizar em nossa vida o que Deus tem para nós em nossa vida. Veja, nós que somos pais, quem são os pais aqui? Né? Claro que as mães também, né? Não tem jeito de uma coisa sem a outra, né? Tudo bem. Nós que somos pais, nós desejamos para os nossos filhos alguma coisa. Os senhores pais, os senhores não desejam alguma coisa para os seus filhos? O que é melhor ou o que é pior? Eles entendem isso? Vocês desejam que o filho de vocês sofra? Que eles sejam infelizes? Que eles sejam pessoas frustradas em suas vidas? Desejam? Muitas vezes, porque nós desejamos o melhor para os nossos filhos, nós queremos impor a eles aquilo que nós queremos que eles façam, não aquilo que eles são chamados a fazer. Esse é um outro problema. Não vou discutir isso agora. Mas nós que somos pais, desejamos o melhor para os nossos filhos. Deus é nosso Pai, e é Deus, deseja o melhor para nós. Deus tem um projeto para nós. Esse projeto que Deus tem para nós é um projeto social, é um projeto familiar, é um projeto profissional, é um projeto de realização humana, realização afetiva, é um projeto para a vida inteira, vida plena. Portanto, renunciar a si mesmo significa renunciar ao projeto que eu tenho para a minha vida e aceitar o projeto de Deus para a minha vida. E o projeto de Deus para a minha vida é o melhor. Portanto, a renúncia a nós mesmos nos leva à plenitude da humanidade, à plenitude de nossa criação, à plenitude de nossa vocação. Porque Deus quer para nós o melhor em eternidade, o melhor em humanidade. Porque nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celeste. Porque a vocação, o projeto de Deus para nós, não é incompatível com a nossa vocação humana. Porque Deus nos criou homens e mulheres. Deus não nos condenou a ser homens e mulheres. Deus nos criou homens e mulheres para a felicidade. Portanto, o projeto que Ele tem para nós é um projeto de vida plena, de felicidade, que não implica sacrifícios e sofrimentos. Ausência de sacrifício e sofrimento. Isso faz parte de ser gente. A renúncia a nós mesmos significa optar pelo projeto de Deus, que é o melhor para nós. A gente não entende isso. Quando a gente não renuncia a nós mesmos e preferimos os nossos projetos e não o projeto de Deus, nós estamos falando assim para Deus: você não sabe da minha vida, você não sabe de nada. Não é isso que nossos filhos falam para a gente? Não é verdade, senhores pais e mães? E aí, porque nós somos pais e mães, sabendo que aquela criatura vai se arrebentar, vai quebrar a cara, mas porque você ama aquele bicho de duas pernas, você respeita. E fica no aguardo que ele volte quando quebrou a cara. Ele volte quando ele estiver comendo lavagem dos porcos.
não é? Deus faz assim conosco. Nós achamos que os nossos projetos são melhores. A vida em Cristo implica em dar essa mesma vida por amor, que é a doação de si ao extremo, se necessário morrer pelo outro, é o martírio, e a renúncia a nós mesmos em relação à vontade de Deus para nós. Isso é viver a vida santa. E ora, viver essa vida santa dessa forma é viver plenamente a vida humana. Plenamente a vida humana. Porque só o amor dá sentido à nossa vida. E a nossa experiência humana prova isso. Agora, realizar essa transição da vida mundana, da vida de acordo com a nossa ignorância e nossas paixões para a vida em Cristo, implica numa conversão. Uma conversão, que significa um reordenamento de nossa vida, uma ressignificação de nossa vida. Implica numa conversão. Essa conversão se dá em 3 setores, em 3 dimensões de nossa vida. Primeiro, a conversão se dá na nossa mentalidade, mudar a nossa mentalidade e adquirir a mentalidade de Cristo, que é a mentalidade de sermos santos. E essa mentalidade de Cristo não é a mentalidade do mundo conforme as ignorâncias, as paixões da ignorância. A mentalidade de Cristo é outra. E é uma mentalidade difícil a gente entender, né? Porque a racionalidade humana não tem certas dificuldades. Porque em Cristo é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, é morrendo o que se vive, é se despojando o que se tem, é se perdendo o que se acha, né? Precisa falar nisso para o Padre Fábio, que é se perdendo o que se acha, não deixa ficar perdido, que aí se achou, né? Ele fica procurando os outros para devolver para ele. Se alguém me achou, pode ficar com vocês, viu? Mudança de mentalidade, adquirir a mentalidade de Cristo. A conversão implica também na mudança de nossa vontade, que é assumir a vontade de Deus em nossa vida. E implica também em mudar o amor, amar como Deus ama, não como nós amamos. Por isso que o novo mandamento, eu já falei isso várias vezes em vários lugares, por isso o novo mandamento não é amar uns aos outros como a si mesmo, mas é amar uns aos outros como Ele nos amou. Porque a medida do amor não pode ser o nosso amor, a medida do amor tem que ser o amor de Deus. Portanto, a conversão implica numa ressignificação de nossa vida, numa reordenação de nossa vida em todos esses campos. Na nossa mentalidade, na nossa vontade e na nossa maneira de amar. Fala aí para o seu irmão isso. A conversão é mudar a mentalidade, a vontade e o amor. Aí você pode me dizer, mas isso é complicado. E de fato é. De fato é, porque essa ignorância, fruto de nosso coração duro, está arraigada em nosso coração. Está arraigada em nós. Enquanto nós não trocarmos esse coração, essa ignorância estará aí. E nos levará para longe de Deus. E produzirá aquele tipo de vida conforme as paixões, conforme a ignorância. E não o tipo de vida em Jesus Cristo, o viver para Cristo. Portanto, essa mudança de mentalidade, adquirir a mentalidade da fé, a mentalidade cristã,
essa mudança de vontade, abandonar a nossa vontade pela vontade de Deus, que é a melhor para nós, porque Deus tem para nós os melhores projetos. Essa mudança do amor egoísta, que tem a si mesmo como centro, para o amor altruísta, que tem o outro como centro, essa mudança implica em, primeiro, luta. Portanto, a conversão é luta, é combate. E é o combate mais renhido, é o combate mais terrível. O Papa, na Gaudete, vai falar que a vida cristã é luta. É luta. É luta contra os inimigos que se apresentam, as flechas incendiadas do inimigo. É uma luta contra os nossos instintos. É uma luta contra a concupiscência que está em nossa carne. É uma luta contra o mundo enquanto cultura e civilização que não tem a Deus como base. É uma luta contra Satanás, que é o nosso grande inimigo. E nós, como cristãos, não escapamos dessa luta. Não escapamos. Porque existe essa tendência para abandonar as coisas de Deus. E nós temos que lutar contra isso. E nós mesmos, porque nós temos uma certa tendência para o confortável, né? Nós queremos que o mundo acabe em barranco para a gente morrer encostado, ou que o mar pegue fogo para a gente comer peixe frito. Se possível. Né? Todo mundo quer um emprego, mas não quer trabalho. Quer salário, mas não quer empenho. Né? Essa é da nossa tendência. É uma luta. Luta contra o mundo, contra a nossa concupiscência, contra Satanás. Isso implica também, essa conversão implica em vigilância. Ou seja, vigiar contra a nossa corrupção espiritual, vigiar em nossa própria vida, vigiar, não permitir que essas coisas que não são de Deus tomem lugar e ocupem espaço, e ocupem os espaços de decisão em nossa vida. Então nós temos que vigiar sobre nossa vida. Se nós vigiamos sobre o que nós comemos, não é? Vocês comem qualquer coisa? Não comemos qualquer coisa, nós preferimos as coisas mais saborosas, né? Quando a gente é obrigado a fazer regime, a gente deixa de comer, ou sempre come coisa que a gente não gosta, mas a gente não come coisa ruim. Veneno ninguém quer beber ou comer. Então nós vigiamos sobre o que nós comemos. Por que a gente não vigia sobre nossos pensamentos, sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que conversamos, sobre aquilo que assistimos, sobre aquilo que desejamos? Vigiar. Porque existe alguém que trabalha contra nós, além do diabo, 24 horas por dia. E esse alguém que trabalha contra nós 24 horas por dia, anda com a gente 24 horas por dia, que é eu mesmo. É eu mesmo. Se eu ficar por minha própria conta, eu não tomo banho, não faço a unha, escovo o dente, não corto o cabelo, não troco de cueca, viro um bicho. Um bicho, ninguém me suporta, nem eu mesmo. Vigiar. Aí a gente encontra alguns jovens que, eu não sei, que eu estou muito agressivo, mas você vai ver o que ele lê, vai ver o que ele assiste. É só filme de porrada, é só sangue. Vê as crianças hoje em dia. Na minha época tá certo, na minha época a gente brincava de algumas coisas mais violentas, guerra de mamona no estilingue. A gente não tem jeito mesmo, né? Não era molecada, a gente fazia 2 bandos, né? 2 exércitos, né? Um contra o outro, e combinava. Se a mamonada de estilingue foi nas pernas e no braço, você está ferido. Então você tem que ir para o hospital para trás da linha, que você não pode participar mais.
E se você levou uma mamonada na cabeça, no peito ou na barriga, você está morto, né? Então você está fora da brincadeira. Então aí você vinha atrás do sujeito assim, dá aquela estilingada, pá, no meio das costas, o cara vinha, fiado da mãe, você está morto nada, você vai ver. Aí acabou a regra. Aí virava pelote, aí virava guerra mesmo, porque aí virava pelote, né? Mas não é. As pessoas se tornam agressivas, se tornam sem piedade, porque o que nós bebemos, o que nós vivemos, o que nós vemos, o que nós lemos, o que nós assistimos, com quem nós conversamos, que ambiente nós estamos vivendo. Nós não vigiamos. E essa mudança de mentalidade, de vontade, de amor, implica no discernimento de nossa vida espiritual. Gente, e o critério do discernimento espiritual é o critério da cruz. E Santo Inácio de Loyola falava isso, que há uma maneira muito simples de perceber se os sentimentos, se as emoções, se as inspirações, se as inclinações que aparecem no seu coração são de Deus. É muito, muito simples ver. Já que o nosso critério de vida cristã é a cruz, porque esse é o critério de Jesus Cristo, porque foi aonde que a sua vida o levou. Portanto, se você quer saber se aquele desejo, se aquela emoção, se aquela inspiração é de Deus, coloque na cruz. Se ficar na cruz, porque é de Deus. Se não ficar na cruz, não é de Deus. Esse é o critério da nossa vida, o critério de discernimento. Coloque na cruz. Aquilo que você deseja vai te levar para lá. Aquilo que você projeta vai te colocar junto com Cristo na cruz. Então pode ir em frente, porque isso é de Deus. Se não vai, não faça, porque não é de Deus. Muito simples. Porque a cruz é a plena realização de Jesus Cristo. Porque é por ali que ele assumiu a ressurreição. O evangelho de hoje, não é? Eu tenho a liberdade de dar e retomar a minha vida. Porque ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. O critério de discernimento cristão é a cruz. E nós não podemos fugir da cruz, porque ela é a prova de nossas intenções, ela é o valor de nossas ações, ela é a realização de nossa vocação. A cruz. E vocês veem que na nossa própria igreja nós temos dificuldade com a cruz. Estão tirando a cruz de tudo quanto é lugar. E colocamos o Cristo ressuscitado. Ótimo, tá bom, o Cristo está ressuscitado. Mas ele quer falar ressuscitado que ele passou pela cruz. É interessante. Porque quando Jesus Cristo se apresenta para os seus discípulos, depois da negação de Tomé, que não acreditou nos seus irmãos, né, e exigiu uma prova de Jesus Cristo como verdadeiramente ressuscitado, o que ele exigiu de Deus? Que Cristo manifestasse os sinais da cruz. Se eu não tocar em suas feridas, se eu não colocar a mão no seu lado, eu não vou acreditar. Ou seja, eu só acredito no Cristo ressuscitado se ele foi crucificado. O critério é a cruz, não é a ressurreição. Embora a ressurreição seja o fundamento de nossa fé. Mas a ressurreição após a cruz. Esse é o discernimento. Portanto, a mudança de mentalidade, que é a conversão, implica numa luta renhida,
uma luta dura, implica numa vigilância permanente em nossa vida, implica num discernimento, o discernimento da cruz. E a gente pode achar que isso tudo é muito difícil. Eu falo para vocês que é de fato muito difícil. Nós por nós mesmos somos incapazes de realizar isso. Nós somos incapazes de viver conforme a vontade de Deus. Nós somos incapazes por nós mesmos de viver conforme a vocação que nós somos chamados. Por isso, o Senhor disse a seus discípulos: antes de serem cristãos e viverem a vida de Cristo, antes de testemunharem o Evangelho, antes de viverem a vida santa, de quererem viver a vida santa, espere o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nada disso será possível. Portanto, essa obra de vida nova, essa obra de vida conforme a nossa vocação, essa obra de vida conforme o conhecimento de Cristo, que é a vida cristã, é obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo, quando age em nós, ele realiza 3 tarefas fundamentais. Ele nos dá o desejo de Deus e de sua vontade. Ele faz com que o nosso coração deseje, espere, sonhe com Deus e sua vontade. O Espírito Santo purifica a nossa mentalidade, nos convencendo a respeito do pecado, nos convencendo a respeito da vida eterna. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos conduz pelos caminhos do Senhor. Portanto, essa vida santa, conforme a nossa vocação, essa vida santa, conforme a nossa fé, essa vida em Cristo, é obra do Espírito Santo em nós. Jesus Cristo nos deu o seu Espírito para que nós vivêssemos a sua vida, porque o Espírito que habita em Cristo habita em nós. Portanto, o Espírito que conduziu Cristo à vida que ele viveu, há de nos conduzir à vida cristã em nós. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gera o desejo de Deus e sua vontade. O Espírito Santo purifica a nossa mentalidade. O Espírito Santo ensina e nos conduz na vontade de Deus. Isso é ser cristão. E como o Espírito Santo já habita em nós, de uma maneira sacramental até, já que o Espírito Santo habita em nós, nós somos indesculpáveis. Portanto, nós temos que aproveitar do Espírito Santo em nós e viver a vida cristã, que é a melhor vida. A gente não tem outra vida. Esses dias eu estava em casa, cheguei em casa de viagem e fiz tudo aquilo que a Tânia não gosta que a gente faça, né? Larga o sapato no meio da sala, né? Põe o pé em cima da mesinha, vai lá, abre uma cerveja e bota o copo suado em cima da mesa, manchando, né? As mulheres gostam disso, né? Mancha de copo na mesa, nossa senhora, coisa extraordinária. E nós fazemos de propósito, para testar a paciência, né? Para testar a paciência, né? Liga a televisão para ver o Atlético Mineiro perder, né? Porque ele só perde atualmente, né? Botafogo campeão, né? Aí eu estava lá sossegado e sortei um suspiro. Você está cansado? Eu falei, um pouco, né? Então você precisa diminuir o ritmo, você precisa fazer assim, Tânia, não tem vida melhor do que essa que eu inventei para mim mesmo. Não tem. Porque eu, sinceramente, tenho procurado servir a Deus. Gente, não tem vida melhor que a vida cristã. Não tem. Não tem. E nós temos a oportunidade de vivê-la radicalmente. Essas tentações de desânimo, essas tentações de meter o pé no barde, essas tentações, isso faz parte da luta.
Porque o nosso inimigo quer que a gente não seja feliz. Não existe uma vida melhor que a vida em Cristo. Que é a vida que nós podemos escolher para nós mesmos. Pensamos no Espírito Santo, nessa sua obra de convencimento, nessa sua obra de ensino, nessa sua obra de condução, para vivermos de maneira feliz a vocação que nós somos chamados. Somos chamados a viver segundo Cristo e não segundo as nossas paixões. Segundo Cristo, o homem perfeito em estatura e medida, o homem maduro. Somos chamados a viver conforme Cristo, segundo Cristo. Vamos rezar. Vamos pedir ao Espírito Santo. Esse Espírito que se tornou disponível para nós e que quer vir ao nosso coração. Porque o Cristo já mudou o nosso coração de pedra para coração de carne. Porque o Cristo, em sua encarnação, assumindo a natureza humana, assumiu o coração humano e, portanto, o coração humano agora é o coração de Cristo, e o coração de Cristo é um coração de carne, e nesse coração de carne o Espírito pode estar. Por isso vamos pedir ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que envie sobre nós seu Espírito Santo para nos convencer, para nos purificar, para nos conduzir nessa vida cristã, que é a melhor vida que nós podemos ter, porque é a vida de nossa felicidade e realização. Por isso, Senhor, derrama sobre nós seu Espírito Santo e vem, Senhor. Vem, Senhor, inundar a nossa vida, inundar o nosso coração.